Sétimo ano, vamos para mais uma aula de ciências, tá? Aqui é a professora Neudes explicando hoje o capítulo número 7, tá? Biomas brasileiros. A gente ainda vai continuar o estudo sobre os biomas brasileiros, né? Então, nós já estamos na terceira semana estudando sobre esse tema. A gente vai ver hoje as formações abertas, os biomas brasileiros que são considerados formações abertas. Vamos entender o que é isso, tá? E ver as atividades propostas que a gente vai estar fazendo. Antes, eu gostaria só de lembrar vocês que esse material aqui é seu, você deve guardá-lo em casa, porque como a gente não tem livro de ciências ainda, você vai precisar dele para estar fazendo consulta, para responder as atividades, não só essas aqui, mas quando for, né, fazer a revisão de conteúdos e tudo, você precisa. Então, você destaca essa parte aqui e fique com ela, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente começar, a gente tem uma foto aqui onde mostra duas atividades muito realizadas, né, no Brasil, que é a pecuária e a agricultura, ou seja, criação de animais, e aqui está a plantação, tá, de produtos agrícolas. Então, essas atividades, elas têm feito com que a devastação dos biomas no Brasil tenham sido bastante reduzidos, né? Reduzido o quê? Os biomas, porque para fazer a plantação e também para a criação de animais, é necessário que retire a vegetação natural para que plante, né? No caso da criação de animais, né, a pastagem para a alimentação dos animais e para o plantio, né, de soja, de feijão, de arroz, enfim, de todos os produtos agrícolas, é necessário que tire a vegetação natural, né, para poder gradear a terra, preparar a terra e fazer o plantio, não é verdade? Então, vocês conhecem bem esse processo e sabem dessa realidade. Então, isso é uma preocupação grande, porque com a diminuição da vegetação natural, diminui-se a questão da biodiversidade, ou seja, a diversidade de vida, né, que tem ali, tanto de animais como de plantas, né, vão desaparecer. Além de problemas quanto à água, né, a diminuição, porque a partir do momento que tira a vegetação natural, a água diminui em termos de córregos que podem secar, tá? O assoreamento, a gente vai ver o que é isso, a questão de quando chove, a terra ela não tendo a vegetação natural, a água ao bater na terra, a terra vai na enxurrada, enche os rios de sedimento, ou seja, de areia, de terra, entende? E pode ir matando os rios e os córregos. Então é um problema assim bastante preocupante, né? Por um lado é muito bom porque produz alimentos, cria os animais, alavanca a economia, né, de uma região, de um país, mas tem as consequências, não é verdade? Vamos ver aqui um dos biomas considerados abertos. Ah, tá, eu falei que ia falar, né? O que são os biomas considerados abertos? Gente, são esses biomas em que há uma árvore aqui, outra mais afastada dela. Não são aquelas matas densas, como a gente estudou na semana passada, os biomas onde a mata é fechada, certo? Os biomas que vamos estudar hoje são todos considerados abertos, porque eles possuem essa grama natural, tá? As gramíneas naturais, e as árvores, elas são bem afastadas uma das outras, certo? Aqui nesse texto eu gostaria que vocês lessem, sabe? Eu vou tentar explicar sem fazer a leitura, porque se eu for ler vai gastar mais ou menos 1 hora por aí para ler todo, né? E aí não tem como fazer vídeo com esse tamanho, certo? Então aqui tem todas as informações do bioma cerrado. O cerrado é um bioma rico em espécies vegetais, ou seja, tem muitas variedades de plantas, né? Tem as gramíneas, tá aqui, gente, ó, destacado, porque é uma das características
características que a gente deve saber sobre o cerrado, que ele é formado de arbustos. O que são arbustos? São árvores pequenas, né? E as gramíneas, certo? A característica das folhas das árvores são folhas endurecidas, devido, gente, à seca, porque o cerrado é um lugar onde tem 6 meses em que não chove e 6 meses onde há chuva. Então, há um período muito longo, né, em que falta chuva. Então, as características das plantas são de acordo com o clima, certo? Folhas endurecidas, galhos tortuosos e cascas grossas. Essas cascas grossas, elas já são adequadas para as plantas do cerrado, porque no cerrado é muito comum o incêndio natural, principalmente, né? Porque com o início das chuvas caem muitos raios. Vocês vão estar lendo essa informação nesta página e na próxima, onde a gente vê devido à grande incidência de incêndio nos cerrados, as plantas têm essa casca grossa, porque para que ela suporte, né, o fogo, e o fogo não consegue matar as plantas por causa da sua casca grossa, e ela tem raízes muito profundas também, as plantas do cerrado. Então, como eu estava dizendo, né, com o início da chuva caem muitos raios, e os raios provocam fogo. E de repente está o cerrado todo queimando e não foi ninguém que colocou fogo, né? É o incêndio natural. Então isso acontece muito no cerrado. E as plantas, né? Assim que elas queimam, elas já brotam e muitas já vêm com flores, né? Folhas novas. E a gente pensa, quando a gente vê tudo queimado, a gente pensa, nossa, morreram todas. E na verdade elas não morrem, elas são resistentes. Aqui embaixo mostra, né, uma das árvores características do cerrado, que é o pequizeiro, que tem a fruta do pequi. Aqui mostra o rabo de tucano, essa planta, né, que o pessoal usa muito para ornamentar. E aqui vai falar sobre várias outras plantas que existem no cerrado, ou seja, falar sobre a flora. A flora é o conjunto de plantas de uma região, e não pode esquecer disso, né? A flora do cerrado, ela apresenta muitas plantas medicinais, tá? Plantas que servem para fazer remédio, plantas que servem para ornamentar, tá? E vocês vão ler todas essas informações. Eu espero muito mesmo que vocês leiam, gente. Não tem como eu ler tudo, tá? Mas o livro é justamente para que o aluno leia, tá? Eu tô aqui só dando orientações para vocês estarem lendo e aprendendo mais sobre esse bioma tão interessante, né? Outra coisa, lembrando, eu gostaria de destacar isso aqui com vocês, sobre os estados brasileiros onde há mais cerrado, tá? E lembrando também que o cerrado é o segundo maior bioma brasileiro. O maior é a floresta amazônica, tá? E o segundo é o cerrado. Ele cobre, gente, o Distrito Federal, que é o trecho, que é o espaço onde está Brasília, né, que é a capital do Brasil, que fica dentro do estado de Goiás. Então, o estado de Goiás completamente, quase todo contém cerrado, né, quase no estado todo. Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Bahia, tá? São Paulo e Tocantins. Notem que aqui não citou o nosso estado, Pará, e vocês sabem que aqui próximo tem um trecho de cerrado. Por isso está escrito aqui, ó, e áreas remanescentes do bioma em outros estados. Então, no nosso estado, o que predomina é floresta amazônica, tá? Para quem conhece o estado do Pará, mas em outras regiões do Pará sabe disso, né? Mas aqui nós temos um pequeno trecho de cerrado no estado. Ele não é citado aqui porque é um pequeno pedaço, né? Se torna insignificante diante desses estados onde predomina realmente o cerrado, certo? Aqui vai mostrar um pouco dos animais, que é a fauna, né, do cerrado, certo? Nesse trecho aqui vocês podem ler aquela informação que eu estava falando sobre o incêndio, tá? É muito importante que vocês leiam, tá?
E fala também aqui nessa parte sobre a baixa fertilidade do solo do cerrado. O solo do cerrado ele não é um solo fértil, aquele solo que você limpou, plantou e a planta cresce viçosa. Não, é um solo muito bom, porém ele precisa de certos cuidados, ele precisa de ser gradeado, precisa de que coloque adubos, né, para que a terra produza. Mas essa questão não é problema hoje em dia, já foi, né? Antes, enquanto existiam muitos outros biomas que o pessoal derrubava e plantava e tinha fartura, tudo bem, né? Deixavam o cerrado de lado, mas hoje em dia o cerrado está sendo devastado de uma forma muito grande, que chega até a preocupar, né, o governo e que tem colocado medidas para ver se barra um pouco, senão acabam também toda a vegetação e os animais desse bioma, certo? Aqui nessa próxima página mostra, né, a questão do cultivo de alimentos, né, a agricultura aqui no cerrado, porque o cerrado, depois que ele começou a ser devastado bastante para plantação, o pessoal derruba bastante, né, para fazer plantação de soja principalmente, né, plantam muita soja e acaba devastando o cerrado. Nessa parte aqui pergunta se a agricultura valorizou o cerrado. Vocês vão ler o texto e perceber, tá, a resposta, se a agricultura ela veio valorizar o cerrado ou não. Nessa parte aqui vai falar sobre a erosão. Olha, o que é a erosão? A erosão é quando o solo fica descoberto, a chuva, o vento, né, tudo contribui para que ocorra a erosão, ou seja, o deslizamento das terras, né, que vai se desmanchando, vai escorrendo, vai saindo do lugar e vai escorrendo para os rios, para os córregos, né, matando os rios e os córregos, enchendo de terra. Tá? E como combater a erosão? Nós temos nessa página aqui mostrando uma forma de combater a erosão, fazer essas curvas de nível, tá? Aqui quando a chuva vem, que a água escorre, ela bate aqui, ela fica mais tempo, né? Como se fosse uma escada. Então a água ela não vai direto escorrendo de morro abaixo, tá? Aí sobra mais tempo, ela pode infiltrar na terra. E também não carrega tantos sedimentos, né, para os córregos. Então as curvas de nível, nunca fazer as curvas descendo, claro, senão ia piorar a situação, né? Então a curva ela é feita sempre assim, para que na hora que a chuva vir descendo, ela encontrar barreiras, que funciona como barreira para que a água não carregue tantos sedimentos, né? Então aqui vai falar sobre isso, o assoreamento. Olha que mostra um rio aqui totalmente destruído, né, pela terra que vem, pelos sedimentos, areia, tudo que vem para dentro do rio. O rio vai ficando rasinho, a água vai ficando muito suja, os peixes não conseguem respirar, morrem, as plantas nativas também de dentro d'água também não suportam, porque ela vai ficar coberta de lama, de terra, e também pode morrer. Então aqui eu quero que vocês leiam o texto que traz todas as informações minuciosamente, né? Que não tem como eu fazer tudo isso aqui no vídeo, ok, pessoal? Então essas foram as informações do bioma cerrado, certo?